doença rara que faz com que a pressão arterial, tá, gente, nos pulmões sejam mais altas, né? E quem vai tirar nossas dúvidas é o nosso pneumologista, doutor Alexandre Araruna. E você também, claro, pode estar participando junto conosco, mandando sua pergunta, sua dúvida através do nosso WhatsApp no 98145 7570. Simbora. Doutor Alexandre, tudo bom? Seja bem-vindo. Como vai? Ele faz. Bora saber um pouquinho sobre o que é isso, né? O que é essa hipertensão pulmonar? Explica um pouquinho para quem está em casa e para a gente. Enfim, Marília, as pessoas estão muito acostumadas com hipertensão arterial sistêmica. Isso. Aquele que as pessoas vão lembrar, que põe aquele aparelho aqui no braço ou aqui no pulso às vezes e vai aferir a pressão sistêmica, ou seja, como é que o sangue corre através dos vasos ao longo do corpo. E, naturalmente, as pessoas sabem o tratamento como se comporta. Agora a gente vai estar falando, como você já antecipou, Marília, acerca de uma doença chamada hipertensão arterial pulmonar. Ou seja, eu não vou aferir aqui essa pressão acontece dentro dos vasos dos pulmões e isto, como já antecipado, é uma doença rara, certo? E mais frequente em mulheres e aí também a depender da história das doenças da pessoa. Ou seja, a gente vai falar aqui daqui a pouco sobre sintomas, queixas, que a gente vai perceber que elas se misturam, Marília, com outras queixas de outras doenças, para que as pessoas não saiam daqui ansiosas. Agora pronto, eu tenho hipertensão pulmonar. A gente vai tentar bem ser simplista, fácil, para poder todos entenderem bem. É verdade. O que é que faz aumentar essa pressão? Olha, se a gente está falando de vasos, o vaso, Marília, é por onde passa o sangue, qualquer coisa, eventualmente, que obstrua, ou que essa parede do vaso encurte, e o sangue passe por mais dificuldade, a gente vai entender naturalmente que há uma pressão maior ali dentro. E aí esta pressão, que a gente está chamando nesse momento de hipertensão pulmonar, tem várias causas, né? A gente vai falar das coisas, naturalmente, que pode ser mais fácil de perceber. Por exemplo, quem teve embolia pulmonar? Marília é aquele coágulo de sangue que viaja ao longo do corpo e cai lá dentro do vaso do pulmão. Digamos que o coágulo seja grande e tenha caído num vaso importante. Vamos concordar que o sangue passa com dificuldade. E aí ali a gente pode ter hipertensão pulmonar por uma embolia pulmonar. Outro exemplo, Marília. Uma pessoa que tem a doença autoimune. Aquelas pessoas que podem ter lúpus, artrite reumatoide, algumas doenças, esclerose sistêmica, né? Várias dessas doenças autoimunes, né? Que elas podem, inclusive, alterar o vaso dentro do pulmão. E essa alteração, essa diminuição ou endurecimento vai causar de novo uma passagem dificultada, hipertensão pulmonar. Pessoas que lá atrás, um dia, na sua infância, adolescência, olha como a gente está falando do tempo antigo, que tomaram banho de açude onde tem aquele caramujo, a gente está falando de esquistossomose. Esquistossomose pode também inflamar o vaso lá dentro do pulmão e dar hipertensão pulmonar. Vamos falar de pessoas que usam, Marília, remédio para emagrecer. Famosos que já não são mais tão frequentes atualmente, aminorex, entre outros, né? Essas medicações podem também inflamar o vaso, dificultar a passagem da hipertensão pulmonar. Pessoas portadoras do HIV, da AIDS, da SIDA, como queira. Essas pessoas também podem dar hipertensão pulmonar. Ou seja, a gente tem várias causas. E pessoas, por exemplo, de forma muito mais comum, que tenham doenças do coração, do lado esquerdo, que a gente vai dividir coração em câmaras direitas e câmaras esquerdas, que tenham doença do lado esquerdo, que vai repercutir no lado direito e vai dar o que a gente chama de hipertensão pulmonar. Existem tipos de hipertensão pulmonar? Existe, Marília. A gente classifica de uma forma bem didática, médica, em 5 grupos, né? Esses 5 grupos vai misturar as variadas razões de existência da hipertensão pulmonar. Mas falando de forma muito simplista, para ser fácil de ser entendido, aquela primeira lá é uma mistura desde a hipertensão pulmonar, que a gente nunca vai descobrir o porquê, que a gente investiga, bota o paciente de cabeça para baixo, faz vários exames e não consegue detectar, né? A outra hipertensão pulmonar, classe 2, digamos assim, que é a que a gente chama que é decorrente de coração. Decorrente do coração do lado esquerdo, que eu acabei de falar. A tipo 3 é a respiratória, são aqueles pacientes que fumaram muito, tem DPOC, tem doenças outras em pulmão que podem inflamar e atrapalhar, digamos, a vasculatura, os vasos do pulmão e da hipertensão pulmonar. O tipo 4 é que a gente mencionou também logo no início, que é aquele caracterizado pela embolia, aquele coágulozinho que viaja e cai lá dentro do pulmão e dá a famosa embolia pulmonar.
E o tipo 5 é uma mistura de outras doenças, doenças do sangue, doenças variadas, né, que não cabe o detalhamento, mas que podem todas elas, no final, inflamar o vaso do pulmão, né? E aí dá a famosa hipertensão pulmonar. Maravilha. Vamos dar uma paradinha aqui só pra gente chamar as perguntas, Judinha, por favor? Bora lá, coloca as perguntas dos nossos telespectadores. Bom dia, fiz um ecocardiograma e constatou hipertensão pulmonar leve. Tem cura? É a Valéria lá do Varadão. Valéria, eu vou aproveitar o gancho seu, porque assim, a gente vai entender que quando a gente mede a pressão do braço, é hipertensão arterial sistêmica. E aí, Valéria me dá um gancho exatamente para tentar mostrar como se detecta a hipertensão pulmonar. O ECA é uma das ferramentas. Outro, aquele cateterismo, né, que a gente às vezes é mais usado para avaliar lá os vasos do coração, mas eles também detectam. E o eco, uma vez com a colocação de Valéria, a gente sabe que existe hipertensão pulmonar daquela pessoa que não sente nada, que é um achado, certo? Mas existe aquela mais ou menos, mais elevada e mais importante. Sim. Então, pelo que ela descreveu ali, o eco do coração, que é uma das ferramentas, deu hipertensão pulmonar leve. Primeiro, antes da gente entender que há um exame que mostrou, Valéria, hipertensão pulmonar leve através do eco, a gente tem que entender quem é o paciente. Porque o eco não é o exame mais fiel, ele pode escorregar um pouquinho. Como a gente fala, o bom senso da medicina é usar a clínica, a boa formação médica, o raciocínio, o tato, o bom senso, ele favorece com muito mais força você encaminhar o diagnóstico, valorizar ou não o exame, do que você fazer o inverso, pegar um exame exclusivamente e dizer, tem a doença, tenha calma. Primeiro, quem é o paciente, qual a história do paciente, quais as condições, eventualmente, que eu possa entender que Valéria tem hipertensão pulmonar, rastrear isso e aí olhar com sobriedade, com equilíbrio para o exame e dizer esse exame deve ser repetido ou não. Mas entendendo que o exame seja verdadeiro, certo? Hipertensão pulmonar encontrada no início da sua fase é uma doença que a gente ganha muita capacidade de tratamento. Ou seja, garante muita coisa boa, resultado saudável e tentar agir na razão da existência da hipertensão pulmonar, por exemplo, no caso de Valéria. Quem tem hipertensão pulmonar vai viver com isso para sempre ou tem um tratamento que pode curar, que pode melhorar, pode mandar embora? Perfeito. Vamos lembrar que eu falei que a gente tem variadas causas de hipertensão pulmonar. Então, antes de eu pensar em um tratamento, eu tenho que saber qual é a causa. Porque uma vez eu descobri, por exemplo, embolia pulmonar é uma causa que pode dar hipertensão pulmonar. Sim. Qual é o tratamento? Tomar aquelas injeçõezinhas, na maioria das vezes, pelo menos, debaixo da pele, né, por alguns dias. Depois, possivelmente, vai tomar uns comprimidos por um bom tempo. E aí, possivelmente, o coágulo desapareceu. O coágulo desapareceu, a hipertensão pulmonar, foi embora. Isso, uma que a gente sabe que tem cura. Mas existem outras causas de hipertensão pulmonar que a doença de base eu não tenho cura. Então, automaticamente, se eu não tenho na raiz a cura do processo, a copa da árvore, a copa da doença também vai estar acompanhando, que é a hipertensão pulmonar. Esta aqui sim, eu tenho medicações, comprimidos, variadas sortes. Em termos de tecnologia, Marília, a gente evoluiu bastante. Ou seja, se tivesse essa doença uns 30 anos atrás, era outra leitura. Hoje, com essas medicações novas que já tem no mercado, chegando cada vez mais novas, a gente percebe que os pacientes voltam a ter melhor qualidade e, a depender da raiz da doença, uma qualidade de vida muito favorável e a gente não sabe por quanto tempo. Maravilha. Tem mais uma pergunta, né, Duda? Coloca aqui, por favor. Podem mandar áudio também, tá, gente? Bom dia, faço hemodiálise e minha pressão é descompensada. Tomo 5 qualidades de remédios. Isso pode ser agravado, doutor? Vamos lá, a gente está falando aqui da hemodiálise, que é um paciente que, né, possivelmente faz algumas vezes por semana, 3, 4, 5 vezes, a gente não sabe a média dessa pessoa, mas a gente está falando aí possivelmente de uma tirada de líquido. Esse líquido, mais frequentemente, vai atrapalhar a hipertensão arterial sistêmica. Mas se esse líquido sobrar demais neste corpo, a gente está falando de líquido, que é vaso, dentro do vaso, que é o sangue, a gente vai estar lembrando que isto também pode encharcar, digamos, os vasos do pulmão. E eu posso também ali, eventualmente, evoluir para hipertensão arterial pulmonar e a diálise limpa. Veja como a gente tem uma leitura de algo que passageiramente acontece. Mas eu estou entendendo que a pergunta posta é para o controle da pressão, né, pelos remédios que ela deve tomar para hipertensão arterial sistêmica. Este caso, um controle adequado da hemodiálise,
o controle adequado da medicação, desde que não exista outra razão específica, Marília, que estimule a piorar a hipertensão arterial sistêmica, a tendência é ficar controlada, mas aí a gente tem que saber mais detalhes para ter certeza que isso vai acontecer. Exatamente. Pode dar em criança também? A hipertensão pulmonar é uma doença que mais frequentemente, como a gente sabe desse perfil de doenças que eu acabo de falar, é no adulto jovem, mais em mulher. Mas criança também, como idoso, também pode ter. O que é que a gente começa a sentir, doutor? Bora lá. A gente começa a sentir o quê para que a gente possa ver os primeiros sinais? Eu vou traduzir para a hipertensão arterial sistêmica, que é de fácil compreensão da população, Marília, para que a gente possa então traduzir. Certo. Então vamos lá. Quando uma pessoa tem pressão, exemplo, o normal dela é 11/7. Certo. De repente dá 12/7, ela não sente nada. Dá 13/7, pode ser que ela já não sinta nada. Mas deu 14, 15, ela começa a ter sintomas. A mesma tradução para a hipertensão arterial pulmonar. Quando é muito pouquinho, a pessoa não sente nada. Mas se essa pressão vai subindo mais um pouquinho, vai passando o limite do aceitável, ela começa a ter, às vezes, pobres sintomas, que vão se confundir com sintomas de outras coisas. Exemplo, um cansaçozinho que o asmático tem e que não tem hipertensão pulmonar. E aí esse cansaçozinho, ele pode progredir. Ele pode ter um evoluir da doença, um edema, um inchaço sobrando no corpo. Daí a moça da hemodiálise tentou fazer alguma correlação. Ele pode ter, às vezes, umas tonturas, um mal-estar. Às vezes tem uma batedeira, taquicardia, arritmia, ou só simplesmente coração acelerado. Às vezes pode ter desmaios. Então são sintomas, aperto no peito. São sintomas que podem ser inicialmente muito inocentes, certo? Mas um dado momento, quando ele começa a ficar mais importante, Marília, aí ele começa a informar melhor. E aí, como eu acabo de falar, para que as pessoas não fiquem achando que quem está nos assistindo agora, que seja um asmático, e tem outras coisas, e tem cansaço, tem hipertensão pulmonar, a gente antes tem que avaliar o conjunto da história desse paciente, para avaliar se existe alguma razão para falar hipertensão pulmonar e automaticamente juntar, anexar com os sintomas. Maravilha. Tem mais uma pergunta, vamos colocar a próxima. Bom dia, meu raio-x uma vez deu possível hérnia no pulmão. Devo me preocupar? É a Lourdes, lá dos funcionários. Hérnia no pulmão? Isso aí é o quê, doutor? Eu estou percebendo aqui pela descrição de Lourdes, Marília, que o pulmão, né, tá em cima, né, tá na caixa torácica aqui em cima, e ele é separado do andar de baixo, digamos assim, do abdômen, por o que a gente chama de hemicúpula diafragmática, diafragma. Digamos que seja um assoalho. Certo? Um assoalhado do lado direito, um assoalho do lado esquerdo para dividir do andar de baixo. Algumas pessoas podem ter um buraquinho, que a gente vai chamar de hérnia, por onde pode passar o andar de baixo, certo? Uma alça intestinal que vai invadir lá e a gente vai chamar de hérnia diafragmática, que a gente está talvez traduzindo como hérnia de pulmão, certo? A depender do volume, a depender da história, pode inclusive a pessoa viver a vida toda com isso, Marília, e não ter necessidade de intervenção. Algumas pessoas, não é a regra, pode ser necessária alguma intervenção. E frequentemente, pelo menos na maioria das vezes, é aquela pessoa que um dia teve, por exemplo, um acidente de automóvel, e aí hoje menos, porque as pessoas andam de cinto, as pessoas são de bom senso, estão inteligentes, usam cinto, mas aquelas pessoas, quando antigamente não usavam cinto, tem aquele trauma aqui no tórax, era um trauma importante, e aí favorecia, por exemplo, a formação dessa hérnia. Maravilha. Vamos chamar a última pergunta, Duda, por favor? Coloca mais uma pergunta. Bom dia. Quais são as probabilidades, né, de ter hipertensão pulmonar de quem fuma? Ah, minha gente, pelo amor de Deus, né? Quem fuma, doutor? Quem fuma tem tanta coisa, né? O Wesley. Obrigado, Wesley. Wesley, boa pergunta sua. Já mostra que você está preocupado. É o primeiro sinal você largar esse maléfico aí da sua vida. Excelente, é um bom início. Porque quem é realmente o inveterado, ele nem percebe isso. Ele acha que não tem nada e que é enganação do próprio médico que está na tela lá falando que não existe doença. E como Marília bem colocou, a gente está falando de uma doença. Hipertensão pulmonar, sim, pode ser consequência do cigarro. Mas tem outras centenas de doenças que estão correlacionadas ao cigarro. A gente só sabe, e é claro isso, que quem fuma tem 50% muito mais chance de ter qualquer doença e morrer dela, pelo cigarro. E a hipertensão pulmonar, vamos lembrar que eu falei das classificações da hipertensão pulmonar, do 1 ao 5,
Lá pelo estadio 3, pelo número 3, a gente tem as ligadas ao pulmão. E o cigarro entra fortemente nessa área. Então, o cigarro nada é bom para a vida e também pode, em alguns pacientes, gerar hipertensão pulmonar. Maravilha. E para a gente finalizar aqui, doutor, quais são os exames necessários para que possam, né, ser diagnosticado essa hipertensão pulmonar? Perfeito. Depois de uma boa análise médica, certo. Marília, como você percebeu, tudo começa de uma boa análise, de um bom raciocínio. Este é o primeiro papel. O segundo imediato são exames. Os exames vêm através do eco, como a gente já percebeu aqui na entrevista, mas temos também o próprio cateterismo, que vai para uma direção diferente do clássico, que a gente vai para as coronárias, entupimento. Esse aqui é outro modelo, mas entra na mesma região aproximadamente. Mas temos também outros exames. E temos a tomografia, que vai nos ajudar a investigar. Temos exames para encontrar a razão da hipertensão pulmonar, que a gente já falou de diversas causas. Logo que são diversas causas, eu tenho vários exames para buscar essas diversas causas. Claro, depois de um filtro. Por exemplo, a polissonografia, para aqueles que são portadores de apneia do sono, também gera hipertensão pulmonar. Temos aí exames de sangue, sorologias, marcadores tumorais, vários exames. Então, mas o que é essencial é a investigação, primeiro com a clínica, aí ele vai direcionar se eu preciso mais fortemente ir nessa direção, nesta ou naquela, de acordo com o raciocínio médico. Obrigada, doutor Alexandre, por sua participação aqui no nosso programa, viu? Um prazer, Obrigada Marília. mais uma vez. Olha só, vou para um pequeno intervalo e eu volto já, viu? Sai daí não, vamos falar sobre relacionamento, minha gente. Irritadíssimo. Você se considera irritado? Já já a gente vai falar sobre isso. Volto já. Seu Volta às Aulas é na